Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da DBLCM. Esse é um podcast sobre arquitetura multitenant, que a gente vai falar aqui sobre como fazer o backup e recuperação de PDBs. Esse é um tema importantíssimo que muitos profissionais que trabalham nessa parte de administração de banco de dados, que sabem fazer backup e recuperação, muitas vezes não sabem as diferenças disso dentro da arquitetura multitenant. Esse é um tema fundamental, um tema importante. E eu estou aqui com o Thiago para a gente poder fazer esse bate-papo sobre backup e recuperação de PDBs. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Guilherme, contigo. Por aqui tudo certo. Vamos lá, para a gente começar esse bate-papo de hoje, cara, é importante a gente ressaltar uma das responsabilidades, principais responsabilidades de quem trabalha na administração de um banco de dados, né? Que é manter o seu banco de dados disponível. Muitas vezes é importante ter um backup, é importante garantir que o seu backup funcione e saber utilizar os melhores métodos de recuperação, né, cara? O quanto que isso é importante na administração de um banco de dados, muitas vezes seja em ambiente on-premises ou cloud, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de Oracle Database, nós temos a figura do RMAN como a principal ferramenta de backup e recuperação do banco de dados. É uma ferramenta que os DBAs precisam ter um grande conhecimento nela, porque toda a estratégia de backup do seu banco está ali, né? Então, você pode ter uma estratégia incremental, full, tem estratégia de backup só do archive log para que você tenha cenários de recuperação que vão utilizar desse tipo de backup. E você ter na arquitetura multitenant os conceitos do que você consegue fazer, né, dependendo ali do container no qual você está, também é essencial. Então, dentro da arquitetura multitenant, nós temos os containers, né, que são aqueles conjuntos de esquemas e objetos. Então, temos ali o CDB root, temos os PDBs padrão, temos as figuras dos application containers, que são compostos por application root e application PDBs. E quando a gente fala em estratégia de backup para um ambiente multitenant, você pode ter diferentes estratégias de backup para cada um desses containers dentro do banco. Muito bom, Thiago, muito bom. E aí a gente começa a aprofundar realmente dentro da arquitetura, né? Porque começa a surgir várias dúvidas, né? O que eu faço dentro do PDB, o que eu faço dentro do CDB, se eu faço backup de CDB, ele já é suficiente. E começa a surgir aquelas dúvidas do que é possível, o que não é possível quando se fala da arquitetura multitenant, né? Porque realmente existe uma camada a mais, existe uma arquitetura diferente. E vamos falar um pouquinho aí, cara, sobre essas diferenças aí, do que realmente não é possível fazer, que eu acho que já pode ser algo bem interessante aí para quem já trabalha com Oracle. Certo. Então, como quem já trabalha com arquitetura multi-tenant já sabe, né, dentro do CDB root é onde nós conseguimos fazer operações com archive redolog, por exemplo, né? E dentro do PDB eu não tenho essa possibilidade de fazer esse gerenciamento do meu redo. Então, dentro do RMAN funciona da mesma forma. Se eu estou conectado, por exemplo, no meu CDB root, eu faço ali um comando de backup database, eu vou fazer o backup do meu CDB root e de todos os containers que estão nesse ambiente multitenant. Então, ele vai fazer realmente um backup full ali do banco, incluindo todos os outros containers, PDBs, application containers. Quando você está conectado diretamente em um PDB, no PDB você não consegue fazer o backup de archive redolog, por exemplo. Tá? Então você não pode fazer o backup, não pode fazer qualquer tarefa que envolva archive redolog. Né? Então, remoção de archive redolog, backup, remoção de backups de archive redolog. Você não pode fazer operações como report e delete obsolete, porque essas alterações vão fazer ali a escrita de dados no control file e a nível de PDB você não consegue fazer isso. Você precisa estar conectado a nível de CDB root. Então, todas essas ações administrativas que você faz normalmente lá no CDB root, você, dentro do RMAN, também só vai conseguir conectado ao CDB root. Show de bola, Thiago. Muito bom, muito bom. E vamos lá, cara. É legal a gente poder realmente entender essa questão das diferenças, né? E entender quais são os tipos de backup que a gente faz especificamente também quando se fala ali dentro de um PDB, né? A gente consegue fazer, por exemplo, backup dos archives logs, é possível fazer um backup só do root, como que isso funciona?
Legal. Então, quando você tem o backup dentro do PDB, você não consegue fazer essas operações envolvendo o archive de redo log. Então, você, por exemplo, pode conectar o RMAN diretamente a um PDB, a partir da versão 19.6 isso já é possível. E ali dentro, se você rodar, por exemplo, um backup database plus archive log, essa parte do plus archive log vai fazer o backup dos archive logs quando você está conectado a nível de CDB root. Quando você está no PDB, ele vai esquipar esse cenário, né, de backup e vai passar para o backup dos control files do PDB. Então, o archive de redo log não é feito o backup, né, enquanto conectado a um PDB, seja application PDB, application root ou um PDB padrão. Né? Essa figura do backup do archive do redo log você realmente só consegue fazer conectado ao seu CDB root. Também existem alguns cenários onde você utiliza ali o shared undo mode, né, que você realmente não vai conseguir estar fazendo recuperações, por exemplo, de table space point in time recovery, a questão de recuperação de tabela em modo shared undo você também não consegue estar fazendo, duplicate em modo shared undo você também não consegue fazer. Então, existem algumas situações que, quando você tem ali o seu RMAN conectado a esse PDB diretamente, você não consegue estar utilizando. Lembrando, né, o shared undo é quando você tem uma table space de undo para o teu container database como um todo. Então, você só tem uma table space de undo para o banco todo, para todos os containers, que não é o padrão do banco multitenant, né? E até a Oracle recomenda que você use realmente o modo local undo, onde cada container tem a sua própria undo table space. E aí, nesses cenários de recuperação, todos os dados de undo referentes àquele container está ali dentro. Então, quando você faz backups, por exemplo, daquele PDB, você está fazendo também backup desses dados de undo, coisa que não acontece quando você está em modo shared undo. Você faz o backup só desse PDB, ele não vai estar fazendo backup dos dados de undo, por isso que ele precisa realmente estar conectado no CDB root para esses cenários de recuperação e duplicação. Muito bom. E quando se fala de applications containers, dá para você fazer um backup só do application root? Como que funciona, né? Porque é uma camada mais, uma forma diferente ali de provisionar também um application PDB, né? Exatamente. Então, os application containers, né, como um todo, eles são muito úteis quando você passa a trabalhar com aplicações back-end dentro do banco de dados. Então, você tem ali uma série de aplicações instaladas no application root desse application container e tem os application PDBs que fazem uso desses objetos que estão nesse application root. Então, você pode estar fazendo backup somente do seu application root com o comando backup application root database e aponta qual que é esse application root. Aí você também pode estar fazendo do application container como um todo. Então, se você conectar ele no application root, você consegue estar fazendo de tanto o application root quanto os seus application PDBs. E aí você tem toda a figura do application container protegido por backup. Inclusive, isso é muito útil quando você precisa ter ali diferentes estratégias de backups para diferentes tipos de PDBs, como é o caso desse application container. Muito bom, muito bom. E vamos lá, Thiago, fala um pouquinho também sobre a parte de recuperação, né? Acho que a gente falou bastante sobre a parte de backup. E aí começam a surgir várias dúvidas, né? Será que dá para a gente restaurar, por exemplo, só um pluggable database? Será que realmente isso é possível? Sim. Assim como no backup, né, nós temos essa granularidade, né, essa questão de eu consigo ter uma estratégia de backup somente para determinado tipo de PDB ou para um PDB específico, eu consigo também fazer essas recuperações de uma maneira granular, né? Então você consegue simplesmente fazer com que um PDB, né, seja recuperado sem afetar a disponibilidade dos outros. Isso aí é um ponto muito forte da arquitetura multitenant. Então, eu não preciso baixar o banco todo, subir ele em Startup Mount para fazer a recuperação de um único PDB. Eu posso simplesmente fechar esse PDB, né? Então ele vai estar ali realmente fechado para conexões de usuários, vai estar ali no seu estado mount. O datafile em si, se for necessário uma recuperação, precisa ser alterado para offline a nível de CDB, né? Porque como o meu banco está rodando, ele ainda permanece em status online, então eu preciso deixá-lo offline.
e aí você pode fazer alguns comandos como restore, recover, pluggable database quando conectado ao CDB root. Então, lembrando, né, quando você tem cenários de recuperação que precisam utilizar os dados de redo, você precisa fazer a conexão ali no seu CDB root, para que você realmente consiga fazer essas operações de restore e recover, né? E aí, feita essa restauração, né, pode ser feita tanto a restauração completa quanto a incompleta. Finalizado isso, você faz a abertura. E aí, se foi uma recuperação completa, abre normalmente. Se foi uma recuperação incompleta, né, você faz ali o open em modo reset logs. E aí você passa a utilizar o PDB normalmente após isso. Muito bom, Thiago. Pessoal, pode ficar um pouco confuso, né, para vocês que muitas vezes estão só ouvindo o podcast e não estão vendo a coisa acontecer, né? Porque o maior nível de aprendizado ele acontece quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente vê alguém fazendo na nossa frente. E o objetivo do podcast aqui é exatamente a gente poder falar, explicar os conceitos, a gente poder dar uma introdução, a gente poder bater um papo sobre o que é possível, o que não é possível, o que mudou da arquitetura não multitenant, não CDB para CDB, né? E quando a gente fala desses elementos, né, a gente acredita que o maior nível de aprendizado realmente vocês precisam colocar a mão na massa. E por isso a gente vai fazer uma imersão no próximo final de semana, que a gente vai mostrar exatamente essas questões de backup e recuperação de PDBs na prática. A gente vai mostrar exatamente como que isso funciona no laboratório, simulando o mundo real, mostrando situações que acontecem dentro das empresas. E eu queria até perguntar uma coisa para o Thiago. Thiago, essa questão de backup e recuperação de PDBs, isso também cai na prova da certificação, cara? Cai. Então, quando você fala ali da 083, né, que é a segunda prova da OCP19, dois temas que caem muito, RMAN e multitenant. Então, esse nosso podcast aqui é a somatória de ambos, né? Então, você tem vários cenários ali que a prova coloca para você de recuperações, se é possível, se não de backup, né? É possível fazer backup só de um application root, por exemplo. Existem também outros cenários que também serão abordados durante a imersão, como utilizar o RMAN para fazer o duplicate de PDBs. Então, é bastante interessante, né, utilizar o RMAN como ferramenta nesses cenários. Inclusive, em alternativas a outros métodos, como na arquitetura multitenant, a gente tem as figuras de unplug e plug, tem as figuras de relocate, de clone, aí entra o RMAN com duplicate, e realmente saber quando aplicar cada uma dessas ferramentas, esses métodos, né, de realocação e movimentação de PDBs entre CDBs é que faz a diferença. Então, para determinados modos e cenários, o clone é mais interessante, para outros o RMAN é mais interessante. Então, vai depender muito ali do cenário que você tem e aplicar isso, né, ter esse conhecimento de RMAN, de multitenant vai te ajudar não só para a prova de certificação, que é algo essencial, como também no dia a dia, quando você está trabalhando ali com essa arquitetura multitenant. E, pessoal, o Thiago falou uma coisa aqui que eu queria ressaltar, que é um ouro, tá? Ele falou, saber quando aplicar cada uma das técnicas. Eu acredito que muitas vezes muitas pessoas estudam muito, têm muito conhecimento, conhecem muito, têm muita teoria, só que não consegue fazer aquele link de como aplicar aquilo no dia a dia. Qual que é a melhor estratégia para que você consiga aplicar aquela técnica, aquele conceito? E é exatamente isso que faz a diferença quando você está dentro de grandes empresas, quando você quer ser um profissional disputado, um profissional destacado, um profissional que realmente chega numa reunião, cara, e traz uma visão diferente da coisa. Aquele que pega o conhecimento que ele sabe e sabe como aplica aquilo no dia a dia. Existe um abismo muito grande entre você saber a teoria de alguma coisa e saber como aplicar aquilo dentro de uma empresa, no momento atual, com a melhor técnica, com a melhor, realmente, aplicação daqueles conceitos na prática. E é isso que a gente traz dentro da nossa imersão. A gente pega toda aquela teoria e mostra, cara, quando que é o melhor cenário para você realmente utilizar isso aqui? Quando você utiliza esse cenário aqui dentro de uma empresa? E quando você começa a ver isso, cara, a sua absorção sobre aquele conhecimento, o seu conhecimento sobre aqueles assuntos, eles vão num nível muito mais profundo. E esse é o objetivo da nossa imersão. 2 dias, 8 projetos práticos, temas da prova de certificação, para que você realmente consiga dominar esse tema de backup e recuperação de PDBs. Tiago, mais alguma coisa aí para a gente poder falar sobre backup e recuperação de PDBs? Não, Guilherme. Agora o próximo passo é realmente começar a aplicar esses conceitos em um laboratório, né?
realmente Exato. estragar o laboratório, começar a deletar data file, deletar PDBs, fazer drop, tentar recuperar. Então é isso que a gente vai fazer nesse próximo final de semana, com muita mão na massa, realmente utilizando o Oracle Linux, um banco 19C, e realmente estragando e recuperando esse ambiente. Pessoal, não perca essa oportunidade, porque realmente se você... muita gente chega para mim e fala, pô, Guilherme, estou gostando muito dos vídeos lá do canal do YouTube e tudo mais. Isso aqui não é nem 1% que a gente poderia te mostrar, de fato, sobre banco de dados Oracle. A gente pode realmente estar num nível muito mais profundo. Então, se você está simplesmente nesse conteúdo gratuito, cara, para de perder tempo. Participa de uma imersão de 2 dias, porque lá com certeza você vai ver muita prática, muita mão na massa que vai te levar para o próximo nível. E nós estamos nas últimas vagas, literalmente, para você garantir o seu lugar. Então deixa um comentário aqui abaixo desse vídeo, que o meu time pode entrar em contato contigo para poder te explicar como que funciona para você garantir o seu lugar dentro da nossa imersão. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBL sempre por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Thiago, fechamos por aqui? Fechamos. Beleza, meu irmão. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu. Até. Tchau, tchau.